Boa noite, amigos e amigas do blog do Chicão Somavila. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor desse programa, que é realizado diretamente do município de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, quarta-feira, 11 de setembro de 2019, são exatamente 19h30. Eu lembro sempre que o áudio deste programa é transmitido pela Rádio FM Nova Pinhais, prefixo 98.3, toda quinta-feira, às 11h30. E lembrando que a Rádio FM Nova Pinhais, há alguns meses, vem liderando a audiência pelos rádios NET. É claro que a gente também tem que lembrar algumas coisas, né? Alguma situação nesta data. Hoje, faz 18 anos do atentado às Torres Gêmeas no World Trade Center, em Nova York. Naquela terça-feira, a cidade que nunca dorme foi surpreendida pela tragédia que vitimou milhares de pessoas. Quase 3.000, incluindo os sequestradores. Esta data também, 11 de setembro, lembra o golpe militar acontecido no Chile, dado por Augusto Pinochet. Os militares chilenos, na época, derrubaram o governo do então presidente Salvador Allende, que, aliás, foi morto em circunstâncias não esclarecidas. E Pinochet instaurou, então, uma ditadura militar. Dizem os comentários que o Salvador Allende suicidou-se depois do golpe, etc., mas diz que essa história não é bem contada. E o golpe no Chile durou de 1973 a 1990, são 17 anos, né? Salvador Allende havia sido eleito em 1970 com as bandeiras socialistas. Allende avançava com a reforma agrária e havia nacionalizado as reservas de cobre no Chile. Essa atitude não agradava os Estados Unidos e as classes econômicas muito poderosas e que tramaram sua queda. E o presidente estadunidense de então era Richard Nixon, que depois caiu do governo pelo escândalo do Watergate, famoso, que até filme saiu, né? E aí, pessoal, a gente pede para que vocês curtam nossa live, compartilhem para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E após concluirmos essa programação, nós subiremos este vídeo para o meu canal no YouTube. Inscreva-se lá, ok? Aqui o Márcio Mainardes, aí da comunicação da prefeitura, presente. Tânia Pastorello, lá de Foz do Iguaçu. João Policeno, boa noite. Boa noite, Tânia, um grande abraço para você. Curta a nossa página, dê uns likes aí, umas curtidas, compartilhem para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, ok? E na pauta de hoje, nós vamos falar sobre a reforma da Previdência. Você sabe quais as mudanças que estão em andamento? Você que está prestes a se aposentar, sabe como será feito o cálculo financeiro que incidirá sobre o valor da sua aposentadoria? O que podemos aguardar da reforma da Previdência? Participe de forma democrática, fazendo suas perguntas e tirando suas dúvidas. E para falar sobre esse importante assunto, porque ele envolve a população brasileira como um todo, aqui ao meu lado, Dr. Humberto Tomasi, advogado formado pela PUC do Paraná em 2003. Ele é especialista em direito previdenciário pela Unicuritiba e também é sócio da Ozon Tomasi. Ozon e Tomasi, os advogados. O endereço dele é na Avenida Visconde de Guarapuava, 2764, sala 704. Para contatos, depois eu vou pôr por aqui também na live, esses telefones 41 3016 2539, WhatsApp 41 9831 8627. Eu vou colocar aqui, já colocando, só um momentinho, o endereço aqui para quem quiser fazer uso, né? Aí, pessoal, vamos ver aqui. Tranquilo? Aí, ó, doutor Roberto, tá aí, Tânia Pastorello. Então,
Nós vamos começar aqui com o nosso assunto, evidentemente, né? Maria Helena, nossa secretária, já entrou também, está aí dando uma força, compartilhando, né? O Adriano Nabuquense, vereador lá de Pernambuco, lá de Joaquim Nabuco, ele sempre está nos acompanhando aí. Seguinte, segundo matéria publicada ontem na imprensa nacional, a aprovação da PEC 06/2019 poderá sofrer atraso em decorrência de mudanças feitas pelo Senado. Eu tenho aqui uma matéria que eu puxei aqui na internet, que é do Infomoney. Reforma da Previdência. Mudanças aprovadas pelo Senado podem atrasar a aprovação da PEC. Eu vou ler um pedaço aqui. São Paulo. As mudanças aprovadas pela CCJ do Senado Federal da reforma da Previdência correm o risco de serem contestadas na Justiça e terem sua promulgação atrasada, mesmo com o fatiamento da matéria em 2 textos. Segue a matéria dizendo, segundo a reportagem do jornal O Globo, parlamentares têm alertado que havia modificações de mérito no relatório produzido pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB Ceará, para o texto vindo da Câmara, o que faria com que a proposta tivesse que voltar para a deliberação dos deputados. Uma das alterações que mais preocupam diz respeito a estados e municípios, tema que enfrentou obstáculo durante a tramitação na Câmara. Em seu relatório, Tasso decidiu retirar a expressão no âmbito da União, abre e fecha parênteses, permitindo que governadores e prefeituras criem alíquotas extraordinárias de contribuição de seus servidores para cobrir o déficit de seus regimes próprios. Outra medida que levanta dúvidas entre os parlamentares é a inclusão de trabalhadores informais na reforma, criando um sistema especial da cobertura com alíquota menor para trabalhadores de baixa renda. O entendimento, neste caso, é que o Senado estaria ampliando a proposta aprovada pela Câmara, o que teria que voltar para a análise dos deputados. Então, o risco de proposta para voltar para a Câmara preocupa defensores da reforma previdenciária, uma vez que atrasa a tramitação da PEC. Por isso que o relator Tasso Gereissati apresentou 2 relatórios, né? Um com a proposta principal, que, segundo ele, apenas trouxe supressões no texto aprovado pelos deputados, o que é permitido, e outro com modificações de mérito, que ficou conhecido como a PEC paralela, né? Então, ela tem uma porção aqui de situações, mas o que significa isso tudo, doutor Humberto? Boa noite, Chicão. Boa noite a todos os seus seguidores. Um prazer, uma honra falar contigo aqui e poder esclarecer alguma coisa a respeito da Previdência e da reforma da Previdência. A gente vai ver por esse texto a pressa desenfreada para aprovar uma reforma da Previdência. É parte do jogo. Uma discussão desse tamanho, com a importância que tem uma reforma na Previdência, uma reforma estrutural desse tamanho na Previdência, é lógico que tem que ser debatido, tem que ir e voltar. Se é alterado algum texto, se é mudado alguma coisa, tem que voltar para a Câmara para ser decidido novamente, para ser votado. E estão querendo fazer ali uma PEC paralela. Então, vota do jeito que está, aprova do jeito que está, vamos tocar isso de uma vez, vamos resolver isso, aprovar de uma vez por todas e farão uma PEC paralela, onde ali sim terão outras alterações, outras mudanças, mais uma reforma. Aliás, a reforma já começou, as pessoas estão muito focadas aqui nessa reforma aprovada pelo Senado, agora na CCJ, mas já existem algumas leis, algumas regras que já foram aprovadas, que já estão vigorando, mas a grande reforma ainda depende de aprovação. E como se vê por essa matéria que você acabou de ler, está sendo feito a toque de caixa, querem terminar isso o mais rápido possível. Paralelamente, será feita uma outra alteração, uma outra proposta de emenda à Constituição, que vai à votação também para ser aprovada no futuro. Mas é visível a pressa, a correria para aprovar do jeito que está, que vai ser uma pena. Ok. Mais participantes aqui, o Adriano Nabuquense fala, boa noite, Chicão e doutor Humberto, lá de Pernambuco. Luiz Carlos Heleno entrou, Salete Heleno, boa noite, Salete Heleno, professora da Rede Estadual de Ensino.
E o Luiz Carlos Heleno por aí também. Obrigado pela presença. Compartilhem e curtam a nossa live para que mais pessoas, né, passem a conhecer o nosso trabalho e as dicas, né, e a entrevista aqui com o Dr. Humberto. Doutor Humberto, em sua opinião, essa reforma sai ainda este ano ou a tendência é que fique mesmo para 2020? É possível fazer uma análise nesse sentido? Agora eu acho que sai. Sai esse ano. Esse ano 19. A gente vê que pela complexidade da matéria, é tanta coisa que não tinha como sair esse ano, não tem condições. É preciso uma discussão muito maior a respeito. Mas estão fazendo tudo a toque de caixa para aprovar de uma vez, para dizerem que aprovaram uma reforma da Previdência, que alguma reforma vai sair esse ano. Minha opinião é que alguma coisa saia aprovada esse ano. Ainda que tenhamos uma PEC paralela para o ano que vem, que é o que parece que vai acontecer. Pontos mais polêmicos, alguma discussão que não se tenha consenso no Senado, vai ficar para uma PEC paralela e isso vai ser fatalmente votado e aprovado só no ano que vem. Mas acho que esse ano sai alguma coisa. Ok. E uma pergunta que a gente gostaria, muita gente também gostaria de saber, né? Uma consulta popular, um referendo, que é previsto no artigo 14 da Constituição Federal, seria instrumento adequado para legitimar a reforma da Previdência, uma vez que ela atinge toda a população? E a imensa maioria da população será mesmo a mais atingida pela reforma, né? Quem tem o poder de convocar seria o Congresso Nacional. Acha que seria legal um referendo ou não? Não, Chicão, acho que não é o caso aqui. Não tem como elaborar perguntas objetivas, de fácil entendimento, para que a população responda sim ou não, aceita ou não. Acho que a coisa é muito mais complexa. Talvez alguma coisa relacionada a uma idade mínima, mas não vejo como o foro adequado para essa discussão, um referendo. Agora, o Congresso tem esse poder e o que deveria fazer é escutar todos os integrantes, toda a sociedade de forma geral, não fazendo uma reforma com a calculadora na frente, que é o que tem acontecido hoje. A reforma da Previdência, essa reforma que está aí, tem um único objetivo: economizar dinheiro. Só isso. Só isso. Não há outro objetivo. Não tem uma preocupação com os direitos fundamentais, que são esses direitos previdenciários, direitos sociais, são direitos fundamentais, por isso protegidos de forma especial pela Constituição, mas a reforma da Previdência não se atenta a isso. Está apenas lidando com a calculadora, com as contas, querem economizar. Tudo que se fala, cada medida, cada ponto é, olha, isso pode economizar tantos bilhões em tantos anos, isso pode economizar mais tanto. Se a gente perder essa parte, vamos perder tantos bilhões. Não é isso, não é para isso que serve a Previdência Social, não é esse o objetivo. No entanto, é o que tem sido feito. Então, primeiro, eu acho que não é o foro adequado para essa discussão, mas o Congresso poderia, sim, escutar todos os participantes, a sociedade de forma geral, é o que deveria fazer, para que a reforma saísse a contento. Quer saber a minha opinião a respeito de uma reforma da Previdência, pelo menos no regime geral de Previdência Social, que é o regime da iniciativa privada, da maioria da população? Precisava de uma idade mínima. Só isso. Uma idade mínima? Uma idade mínima, porque hoje em dia não existe uma idade mínima para aposentadoria. O homem se aposenta com 35 anos de contribuição, a mulher com 30, via de regra. Existe a aposentadoria por idade também, 65 anos para o homem, 60 para a mulher e pelo menos 15 anos de contribuição. Essas são as regras vigentes hoje em dia. Portanto, não há uma idade mínima. Não existe idade mínima no Brasil. E nós, no dia a dia do escritório, já há mais de 16 anos atuando nessa área, aposentamos pessoas que têm 47, 48, 49, 50 anos. De idade? De idade. Se você me perguntar se as pessoas poderiam trabalhar um pouco mais, lógico, evidente que poderia. Na absoluta maioria poderiam trabalhar um pouco mais. Acho que uma idade mínima seria interessante, mas não a idade que está aí, 65 para homem e 62 para mulher. É essa a idade da regra permanente, é essa a idade da reforma da Previdência atual.
Acho que não é essa a idade. Acho que a média do trabalhador brasileiro não chega a essa idade. O homem não chega a 65 em plenas condições de trabalho. Ainda mais se considerarmos que o Brasil é um país na maioria de trabalhadores braçais, e a gente vê a população que tem essa atividade, que tem uma profissão que é dura, que é penosa, que exige muito fisicamente, esse indivíduo não chega aos 65 anos trabalhando. Veja só, passe em qualquer construção aqui e veja quantas pessoas têm mais de 65 anos e estão ali trabalhando. São raríssimos, é um ou outro, é o mestre de obras, é um ou outro que tem uma condição melhor e deu. No máximo numa portaria, quem sabe. Mas a maioria da população não vai chegar a 65 anos trabalhando. A gente vê isso no dia a dia. Isso faz parte do nosso dia a dia de atendimento, essa observação de que qual a idade, na sua opinião, qual a idade média que seria cabível? Essa é uma pergunta delicada, né? Uma pergunta complicada. Uma resposta não é tão simples. Eu não tenho uma idade já estabelecida em que eu acho que seria melhor. Mas 65 é demais. Talvez 55, 57, alguma coisa assim seria plausível. 65 é a aposentadoria por idade hoje. Quer dizer, estamos lançando a mulher para mais tempo do que a aposentadoria por idade da mulher hoje, que é 60, e o homem está sendo lançado para 65 anos. Então, acho que não vai ser produtivo para a grande maioria da população, que, infelizmente, vai acabar ficando sem emprego ou engrossando linhas da assistência social, né? Quem sabe até aumentando criminalidade por causa disso, né? O poder aquisitivo da população, que já não é grande, vai ficar ainda mais prejudicado. Quer dizer, não vejo com bons olhos essa reforma, acho que é um exagero a idade mínima e as regras de transição que estão aí e as exigências para os benefícios, enfim, acho lamentável. A Salete Helena está perguntando, doutor, dá para dar um pouco sobre a reforma para os professores, para falar um pouco para os professores, como é que ficou essa situação? Tem alguma informação a esse respeito? Olha, Salete, lamento informar que vai ficar muito mais complicado para os professores. O professor, hoje em dia, consegue uma apostadoria com 5 anos a menos, 25 é a mulher e 30 o homem. Se você não cumprir esses requisitos, também não tem idade mínima, mas se não cumprir esses requisitos até a data da reforma da Previdência, os professores serão lançados em uma regra de transição que é praticamente inalcançável, né? Vai ter uma exigência de pontos com soma de idade e tempo de contribuição que vai ser praticamente inalcançável, Chico. Então vai prejudicar sobremaneira os professores. Que, aliás, assim, uma categoria que deveria ser super valorizada no Brasil. Não há outro caminho para o crescimento, para uma sociedade melhor do que a educação. A educação é básica, o principal, é tudo o que um país precisa para se desenvolver. Se não valorizarmos os professores, está acabado. Não tem chance de uma evolução consistente, de uma evolução duradoura. Então, o que vai acontecer com os professores não é nada bom. É um ditado ou uma comparação bastante batida, mas muitas pessoas, muitos intelectuais, enfim, repórteres, etc., sempre batem na tecla de que se não tem o professor, não tem o advogado, não tem o médico, não tem o cozinheiro, não é verdade? E é como você acabou de falar, realmente, o professor não tem o valor que deveria ter no nosso país. E isso há muito tempo, e continua assim. Talvez agora até mais desvalorizado. Agora vai piorar, porque as regras de transição para o professor, o Salete, lamento informá-la, serão duríssimas, será muito difícil alcançar. Normalmente, isso também a gente observa no dia a dia lá da advocacia. O professor se aposenta cedo, porque começa a trabalhar muito cedo também. Então, completa 25 anos a mulher, 30 anos o homem, com uma idade baixa. Normalmente com menos de 50 anos. Uhum. E na situação que nós temos hoje,
nas regras de transição desta reforma da Previdência, o professor que está próximo da aposentadoria, não que tenha cumprido as regras, porque aí é direito adquirido, mas que esteja próximo da aposentadoria, 2, 3, 4 anos dessa aposentadoria, será extremamente prejudicado. Ao invés de ter uma expectativa de aposentar em 2, 3 anos, vai ser lançado para mais 10, pelo menos. Então, e aí terá que somar a idade e tempo de contribuição em uma regra de transição que é super rigorosa, enfim, terá que ser visto caso a caso. Mas a notícia não é boa, Salete, lamento. Pois é, eu falou anteriormente sobre valores, né, sobre economia. Da onde que vai sair a maior parte dessa economia de 1 trilhão que o governo Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes querem? Da onde que vai ser a maior parte dessa economia, doutor Berto? Chicão, do bolso dos beneficiários da Previdência Social. Basicamente, o que é esta reforma da Previdência? Ela é feita com a calculadora na frente. Então, ela exige mais tempo de contribuição e concede benefícios menores. Ali você tem uma economia. Ou você demora mais para gastar, ou gasta menos, porque o indivíduo vai ter que contribuir mais, e no momento de usufruir do benefício, vai receber um benefício menor. A economia está aí. O problema é que nós estamos falando de benefícios que servem para o sustento básico de milhões de famílias. Existe um dado muito interessante, muito relevante, que a Previdência Social, o Regime Geral de Previdência, tem ativos cerca de 30 milhões de benefícios. Cada benefício da Previdência Social, em média, sustenta diretamente 2,5 pessoas. Nós estamos falando de 75 milhões de brasileiros vivendo diretamente dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. É um valor que é concedido de aposentadorias, de pensões, de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial. São benefícios que servem para o sustento dessas famílias, que serão extremamente prejudicadas pela demora na concessão, pela dificuldade maior na concessão desses benefícios, e quando receberem, um valor menor. E muitos municípios pequenos sofrerão com isso. Você tocou num ponto nevrálgico aqui, porque nós vivemos aqui em Curitiba, a região metropolitana, o sul do Brasil, que tem uma condição melhor ou acima da média do que o Brasil de forma geral. Se você pegar municípios do norte, nordeste, municípios muito pobres, eles vivem, esses municípios, do dinheiro do Regime Geral de Previdência, do dinheiro da Previdência Social. Esse dinheiro é maior na economia do que o fundo de participação dos municípios. A economia gira em torno dos benefícios da Previdência. Quem tem crédito na farmácia, na banquinha, no mercado, é o aposentado, é o pensionista. É essa turma que movimenta aquela economia, que faz sustentar aquele município. Vão ser prejudicados, quer dizer, tudo vai acabar sendo prejudicado. Os efeitos dessa reforma, os efeitos de se atrasar demais a concessão de um benefício, porque pessoas não se aposentarão mais com 50 anos. Acham que podem trabalhar mais, mas não até os 65. Esse atraso e a diminuição no valor dos benefícios vai afetar todo mundo. A economia de milhares de municípios, a economia das famílias, o sustento dessas famílias. Enfim, eu queria ter notícias melhores, mas eu não vejo como. Não, mas é isso aí mesmo. A gente tem que alertar a população, porque é aquilo que eu digo, esse assunto não é debatido, não é discutido, não é colocado às claras para a população. Por isso que às vezes tem gente, eu sou a favor, eu não sei, vou mover e tal, mas tem tudo isso no meio, né? Deixa eu ver aqui. A Salete falou, obrigado, doutor. Os alunos tiveram uma aula de cidadania agora. Legal. Valeu, Salete. Obrigado mesmo. Humberto, atualmente o cálculo financeiro para aposentadoria é feito pela média dos últimos 80, dos últimos 80 maiores salários de contribuição, por cento, né? É possível analisar como ficará o cálculo com a reforma previdenciária aprovada nos moldes que está aí? Sim, Chico, a gente vai ter uma data, que é a promulgação dessa emenda, dessa reforma.
Dali para trás, quem tem direito adquirido vai ter uma regra, que é essa média das 80% maiores contribuições desde julho de 94. Não por acaso, julho de 94 é a data da nossa moeda, do real. Julho de 94, até a data de entrada do requerimento, até a data do pedido de apostadoria, todas essas contribuições ali, hoje em dia o cálculo é feito assim, a média das 80% maiores com a aplicação do fator previdenciário. Isso para as aposentadorias por tempo de contribuição. Apostadoria por idade não tem aplicação direta do fator previdenciário, só se for benéfico. A média vai mudar a partir da entrada em vigor dessa nova reforma. Não serão mais as 80% maiores contribuições, e sim 100% da média. Ou seja, se um indivíduo tem alguns salários de contribuição pelo salário mínimo, ou muitos salários de contribuição pelo salário mínimo, e ao longo da vida conseguiu uma condição melhor e conseguiu ganhar um pouco mais, vai sofrer com essa média das 100% contribuições dentro do período básico de cálculo, que obviamente uma contribuição menor lá atrás, uma maior aqui, vai acabar gerando uma média pequena. Hoje em dia, esse cálculo das 80% maiores salários de contribuição, ele é benéfico, lógico, ele joga fora as 20% menores contribuições que esse trabalhador, que esse segurado teve desde julho de 94, que é benéfico para a média do benefício. E isso vai mudar a partir da promulgação já dessa reforma. Interessante observar que existem várias regras de transição. Eu quero comentar a respeito disso, porque dentre todas essas regras de transição que existem, tem uma que diz o seguinte: se o segurado estiver a 2 anos da aposentadoria, no máximo a 2 anos, então a mulher, por exemplo, na data da reforma, ao invés de ter 30 anos, ela tem 28, e o homem, ao invés de 35, ele tem 33 anos. Esses estão a 2 anos de alcançarem o tempo mínimo de contribuição. Essa turma, essas pessoas, poderão ainda se aposentar sem uma idade mínima, se valendo das regras atuais, desde que cumpram um pedágio de 50% do tempo que falta para completar esses 30 anos. Nesse exemplo que a gente deu, faltando 2 anos, ao invés de trabalhar 2, trabalha mais 3 anos, 50% a mais, e pode se aposentar independentemente da idade. Porém, ainda nessa regra de transição, que é a mais simples e a mais fácil de alcançar, ainda assim o cálculo será alterado. Será da média das 100%, será uma média das 100% das contribuições realizadas dentro do período básico de cálculo. Quer dizer, não... Desde que começou a trabalhar? Desde julho de 94. Julho de 94. Quer dizer, não tem escapatória. Ou cumpriu as regras para se aposentar até a data da reforma, ou vai sofrer de algum jeito. Pode ser que sofra no valor do benefício, porque pessoas que estão há 3, 4, 5, 6 meses de uma aposentadoria vão ter que trabalhar muito pouco a mais, mas vão sofrer com o cálculo da média que não será mais descontada as 20% das menores contribuições. Então, a reforma não poupa ninguém, não tem escapatória. Todo mundo vai sofrer. Ou cumpre os requisitos para aposentar até a data da reforma, ou de algum jeito vai sofrer, seja no valor, seja no tempo, seja tendo que trabalhar até os 65, quem sabe até mais, porque você não pode imaginar o que vai acontecer aí pela frente. Existia um gatilho na reforma da Previdência, na proposta inicial, que era o seguinte: os 65 anos é só uma idade inicial. Cada ano que o IBGE acrescentar na expectativa de vida vai aumentar 1 ano na idade. Essa parte foi retirada, mas não sei até quanto. Eu vou fazer uma pergunta, mas daí antes eu vou ler uma mensagem aqui. Joaquim de Paula. Boa noite, meu amigo Chicão Somavila. Seu programa e seus convidados são de uma grandeza sem igual. Abraço, tamo junto. Muito obrigado. Joaquim de Paula. Obrigado, muito obrigado aí, Joaquim de Paula. Então, e o Temer realizou, né, a reforma trabalhista prometendo aumento de emprego. Aumentar emprego, não aconteceu nada disso. E Bolsonaro e Paulo Guedes agora prometem aumentar o emprego se a reforma previdenciária acontecer.
Dá para acreditar nessa promessa? E, ao mesmo tempo, eu acrescento mais uma pergunta. É necessária que seja feita essa reforma? Não dá para acreditar, né, Chicão? Não tem relação uma coisa com a outra. Que vai aumentar a relação uma coisa com a outra. Mudam-se as regras da Previdência, consequentemente, o emprego aumenta. Não faz sentido. Uma coisa não tem relação com a outra. Eles estão prejudicando os empregos formais, porque o indivíduo que tinha uma vantagem ainda, vamos chamar assim, por ter um emprego formal, com a sua previdência sendo paga todos os meses, tinha uma expectativa de se aposentar, esse indivíduo já esquece isso, já fala, olha, eu não vou mais poder me aposentar, isso aí esquece, não é mais um benefício. Esse indivíduo talvez até trabalhe na informalidade, talvez até mude, até migre para uma informalidade, ele ganha mais no dia a dia e não paga a Previdência. Porque a verdade é que só paga a Previdência Social, o regime geral, quem é obrigado, quem sofre alguma fiscalização. Quem tem a opção de pagar, já vou corrigir essa opção, esse termo opção, porque não é uma opção, mas quem tem que pagar por conta própria não faz isso. Só paga a Previdência quem é obrigado. No caso, o empregado, o trabalhador avulso, ou quem presta serviço para uma pessoa jurídica, onde o tomador do serviço é obrigado a recolher já no pagamento, o indivíduo que é o contribuinte individual ou facultativo, mas o contribuinte individual que exerce uma atividade remunerada de vinculação obrigatória à Previdência Social, essa pessoa não se estimula a pagar, essa pessoa não vê vantagem em pagar. Já era assim antes. A gente já tinha um problema enorme com isso. Agora eu só vejo uma piora nisso. Quem é que vai se estimular a pagar? Quem é que vai ver alguma vantagem em tirar dinheiro do bolso, um dinheiro sofrido, que já é pouco, para pagar a Previdência com uma expectativa incerta de se aposentar? Eu acho que não vai acontecer. Quer dizer, talvez até prejudique os trabalhos formais, o emprego formal. Porque quem pode, ele talvez faça essa opção. Não, eu não quero esse emprego formal porque eu não tenho vantagem nenhuma com isso. O dinheiro que gasta-se de Previdência eu não vou nunca ver. É esse o pensamento da população. É isso que acontece. Então não tem relação uma coisa com a outra. E esse indivíduo que vai partir para a informalidade, ele não fica sujeito a ser cooptado pelo sistema financeiro, falou, faça aqui sua Previdência, ou deposite aqui para garantir, mas sabe lá se vai sobrar dinheiro para ele no final do mês para ele fazer isso? É o grande problema dos nossos trabalhadores, Chicão. Não sobra dinheiro, as pessoas não fazem poupança. O Brasil não é um país que culturalmente tenha esse hábito de poupar, as pessoas não fazem isso. Por isso, polêmico isso que eu vou dizer, mas enfim, por isso que os trabalhadores gostam do FGTS, porque não sabem poupar, porque o FGTS não rende nada. A pessoa não consegue entender que está perdendo dinheiro com o FGTS. Rende 3% de juros mais TR. Na TR dá 0, alguma coisa por cento ao ano. Com, às vezes, anos de inflação a 10, 8, 9%. Isso controlada, né? Mas no final das contas, o FGTS rende 3, alguma coisa por cento ao ano. O indivíduo está perdendo dinheiro, perdendo o poder aquisitivo do dinheiro ano a ano. Mas o trabalhador acha bom ter o FGTS. Por quê? Porque jamais faria essa poupança. Jamais guardaria o dinheiro que é o empregador obrigado a guardar depositando no FGTS. Por outro lado, o governo pega o dinheiro do FGTS e faz investimentos, empresta para, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, e recebe, por isso, 6 a 12% de juros ao ano e devolve para o trabalhador 3 e pouco por cento ao ano. O governo ganha em cima. Mas é lógico, o governo trabalha com o dinheiro da FGTS não está parado lá. Programas como Minha Casa Minha Vida são financiados pelo FGTS. Que o governo usa e é remunerado para isso, por esse empréstimo, entre 6% e 12%, para ser modesto, e devolve 3 e pouco para o trabalhador. Então não há uma cultura de previdência, de poupar dinheiro no Brasil. Se houvesse, aí sim as coisas podiam ser diferentes. Eu voltei recentemente de um curso nos Estados Unidos para entender um pouquinho a previdência deles. Eles também têm uma previdência similar à nossa, com menos benefícios,
e uma taxa de retorno, quer dizer, um percentual de retorno do salário que aquele trabalhador ganhava na ativa de cerca de 40%. Então é pouco, é baixo. O indivíduo, cada $1.000 que ganha, receberia 40% só daquele valor, $400 em termos de aposentadoria. Mas aí que se vê que é impossível comparar um país com o outro. Primeiro, eles têm muito mais dinheiro, então a previdência deles, que está deficitária também, é bancada pelo governo, pelo Estado, que tem muito dinheiro. Segundo, há uma cultura de previdência privada, há uma cultura de poupar nos Estados Unidos que aqui não há. Então, 90% das pessoas têm alguma outra forma de poupança, tem uma previdência privada, tem fundos de previdência que são fortíssimos nos Estados Unidos. Então, podem fazer podem ter uma previdência pública com um retorno menor, com menos benefícios. O Brasil não pode fazer isso, porque as pessoas dependem diretamente dos benefícios da previdência. O brasileiro trabalha para se aposentar, não para prosperar. Então, o indivíduo trabalha a vida inteira buscando aquela aposentadoria e vai ser prejudicado nisso. Vai ser lançado lá para frente para se aposentar, vai ter o seu benefício reduzido. Olha, é terrível. A reforma que vem por aí é terrível. E a reforma tratará homens e mulheres com as mesmas regras, da mesma forma? Ou haverá alguma diferença aí? Vai haver alguma diferença, Chico. Já vimos aqui que a idade mínima será 65 para o homem e 62 para a mulher, e vai haver alguma diferença, assim, de tratamento. Não serão tratados de forma igual, mas é uma diferença muito pequena, né? Para você ter uma ideia, hoje em dia, e é muito relativo isso, o homem já tem uma idade para aposentadoria, por idade, que é de 65 anos. A mulher tem de 60. O homem vai manter a mesma idade. A mulher vai ter acrescido os 2 anos. Então, não serão tratados de forma igual, mas eu sempre acho que a mulher acaba sofrendo um pouco mais. Vide algumas regras, por exemplo, de atividades insalubres. Hoje em dia, o que vigora uma regra de contagem especial de tempo para atividades insalubres, em que o homem tem um acréscimo de 40% no tempo trabalhado em atividades insalubres. A mulher tem um acréscimo de 20% só. Eu acho equivocado isso, acho um tratamento desigual que não é bom para a mulher. Muito legal essa tua explicação. É o seguinte, às vezes, pessoal, eu sei que tem gente aí que está curtindo, que está mandando perguntas ou alguma coisa, participando, mandando algum recado, mas às vezes o delay, aquele atraso que dá, eu sempre digo, você pode ver esses canais de televisão famosos, aí às vezes o repórter está aqui, o cara do estúdio demora lá uns 5 segundos, né? E aqui nesse lance da internet, às vezes atrasa um bom tanto a mais. Mas muitos que estão participando, nós vamos ver depois do término do programa, ou talvez alguma coisa ainda antes, né? E você pode até me mandar, eu me disponho a responder alguma pergunta. Legal, tranquilo. Feito, e eu não posso responder aqui. Tranquilo. E o sistema de capitalização, ele saiu definitivamente da pauta ou ele poderá voltar aí à baila das discussões no Congresso Nacional? Esta reforma, sim, Chico. Desta reforma não há um sistema de capitalização inserido nesta reforma. Mas o sistema de capitalização é basicamente isso que a gente acabou de conversar a respeito de uma poupança individual. O sistema que nós temos hoje é um sistema chamado de repartição simples. É um pacto de gerações. Quem está na ativa trabalha e financia, paga a Previdência Social para sustentar quem está na inatividade, esperando que quando alcancem a inatividade, terão também outros trabalhadores financiando na ativa, pagando as suas aposentadorias, os seus benefícios. Esse pacto de gerações, ele funciona muito bem enquanto existem muitas pessoas trabalhando e poucas na inatividade. Esse número no Brasil, devido à pirâmide etária, está mudando. Então, é natural que haja alguma correção. Nesse aspecto, Chico, eu quero pontuar uma situação que é muito presente e que poucos se dão conta. Falar em reforma da Previdência
é uma coisa que sempre vai acontecer. E é natural. Veja, a previdência social é feita para resguardar alguns riscos eleitos pela sociedade, mas proteger a sociedade de forma geral. Se a sociedade nunca para de evoluir, como a previdência vem atrás, ela também nunca vai parar de mudar. Sempre serão necessários ajustes na previdência social. A sociedade, de forma geral, não para de evoluir, não para de mudar. Que sociedade nós temos hoje e que sociedade tínhamos há 90 anos atrás, quando começou a previdência social aqui, esse regime geral no Brasil? Que sociedade temos hoje, que sociedade tínhamos, não precisa ir muito longe, há 10, 20, 30 anos atrás. É muito diferente. A previdência social, que é um seguro, é a seguradora do trabalhador brasileiro, que serve para proteger a sociedade, vai vindo na esteira da evolução da sociedade, buscando essa proteção. Nunca vai parar de mudar, nunca vai parar de evoluir. O que a minha grande questão aqui é fazer os mais pobres, é fazer a população mais necessitada sofrer e pagar por essa reforma. Se os cofres da Previdência não estão explodindo de dinheiro, é porque meteram a mão, é porque roubaram, é porque desviaram. Uma das coisas que não terá mais nessa reforma, que é uma coisa boa, talvez uma das únicas coisas boas que eu possa falar aqui da reforma da Previdência, não terá mais a DRU, que é a desvinculação da Receita da União, que é uma medida, teoricamente, para ser temporária, mas que está virando definitiva. Era 20%, agora 30% de tudo que a Previdência Social arrecada pode ser tomado pelo governo e destinado a outro cofre, a outros investimentos. O dinheiro da Previdência é um dinheiro carimbado, não é possível fazer mais nada com esse dinheiro. Somente pagar a máquina e os benefícios. E, no entanto, o governo vai lá e mete a mão em 20%, agora 30% de todo esse dinheiro e destina para outros investimentos. Para que fazer isso se a Previdência está quebrada? Não existe explicação. Não tem explicação. Agora tiraram isso. Na reforma da Previdência está dizendo que a desvinculação das receitas da União não poderá atingir o dinheiro que financia a Seguridade Social, que é o macro, a Seguridade Social, que tem 3 pilares: Previdência, Assistência e Saúde. Então, não poderá atingir mais a Seguridade Social. Mas talvez uma das únicas coisas. E voltando a falar, então, na capitalização, seria uma mudança de cultura do Brasil. Uma mudança de cultura da nossa sociedade, para que a previdência pública, a previdência social, compulsória e obrigatória, respondesse por pouco, ou pelo básico, e todas as pessoas fizessem uma poupança particular. Seria perfeito, seria ótimo, seria o mundo ideal, mas não é o que acontece no Brasil. Ok. Muito esclarecedora essa tua explicação, doutor Roberto. E nós estamos chegando ao final do programa e, como eu faço com todos os convidados, né, eu deixo o espaço livre aqui para você fazer as suas considerações finais e tocar em algum assunto ou responder alguma pergunta que eu não tenha feito, que você gostaria que tivesse sido feita. Fique à vontade, por favor. Chicão, vamos tentar ser um pouco mais otimistas agora nesse finalzinho. Então, assim, quem está muito novo, é lógico que vai sofrer com isso e vai ser lançado para os 65 anos homem, 62 mulher, não adianta chorar, não adianta espernear, é isso que vai acontecer. Mas há salvação para quem está próximo da aposentadoria, ou para quem até acha que está ali 5, 10 anos de se aposentar. Há salvação para essas pessoas. É possível conseguir um benefício ainda até a data da reforma da Previdência. São muitos fatores, é muita coisa que pode ser vista, que pode ser discutida, que pode ser avaliada em cada caso. Por exemplo, atividade rural, atividade insalubre, atividade sem o recolhimento devido, pessoas que trabalharam sem os registros de praxe, sem as contribuições devidas, empresários, contribuintes individuais que trabalham durante muitos anos, mas não fazem os recolhimentos. Tudo isso é possível salvar. Tudo isso é possível rever e obter uma aposentadoria até a data da reforma da Previdência. Muitas pessoas estão lá há 5, 10 anos de se aposentarem, de cumprirem
o tempo mínimo de contribuição, e é possível resgatar esse tempo com essas medidas, com essa boa avaliação de todas essas atividades possíveis de serem computadas como tempo de contribuição, ainda que se tenha que indenizar, que pagar alguma coisa a título de indenização para obter o benefício e contar aquele tempo. Então, há salvação para quem está próximo da aposentadoria ou para quem tem essas possibilidades de cômputo de tempo de contribuição. Quem está muito novo vai sofrer, não tem jeito. Quem está já com uma certa idade, o tempo de contribuição, há salvação. Ok. Doutor Roberto, eu agradeço muito a sua participação, ter aceitado o convite para participar dessa live, desse programa. Foi muito esclarecedor, né? E eu deixo um abraço a todos aí e até a próxima vez. Eu quero ir lá para a live, para a foto. Aí, legal? Um abraço a todos e até quarta-feira próxima.